volta aqui no nosso canal. Hoje vamos aqui apresentar uma palestra bem legal, bem diferente, que vai auxiliar você, pastor, você líder, vai ser auxiliado por este trabalho. Deixa eu melhorar aqui o ângulo da câmera. Isso. Ok. Opa, agora. Perfeito. Gente, hoje eu quero falar sobre 10 características de um pastor segundo o coração de Deus. Mas antes eu gostaria de me apresentar novamente. Eu sou o pastor Nonato, sou coach ministerial e mentor de pastores. E nós estamos aqui hoje para falar dessas 10 características de um pastor segundo o coração de Deus. Falo porque sou pastor, sou conhecedor da causa e vivo um pastorado. Eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor de igreja. Eu tenho uma congregação sob minha responsabilidade, tem pessoas sob meus cuidados. Então, eu quero trazer para você, colega pastor, que quer se tornar um pastor segundo o coração de Deus. Ser um pastor segundo o coração de Deus, a gente precisa entender primeiro que ser pastor não é profissão. Ser pastor é dom de Deus. Não é algo fabricado, não é algo que se aprende. Ninguém toma posse para si dessa honra, a não ser os que forem chamados. Deus chama na hora certa, não chama ninguém atrasado. Muitos querem ser pastor sem saber a realidade, pois para assumir este cargo, este ministério, deve ser homem de verdade. Não podem ser principiantes, porque tem que ter maturidade. Alguns aspectos desse nosso primeiro slide, você precisa entender que o nosso pastorado, ele não é uma profissão, ele é uma vocação, ele é um chamado de Deus. O teu pastorado, ele não pode ser fabricado no banco de escola, numa aula de faculdade. Não, o teu pastorado, ele vem do Senhor. Recebemos de Deus. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos capacita. Eu sempre digo isso aos meus alunos, eu sempre digo isso às pessoas com quem eu faço mentoria, que eu não sou uma pessoa, eu costumo dizer isso, eu não estou pronto, mas eu me sinto capaz. Eu me sinto capaz de realizar, capaz de fazer, eu tenho a possibilidade de fazer. Então, vamos lá, vamos ser um pastor segundo o coração de Deus. Primeiro, essa é a minha fonte, Todos conhecem, esse é o pastor Silmar Coelho. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha imagem, para você ver bem o rosto do pastor Silmar. Silmar Coelho, ele é pastor, doutor em teologia e liderança pela Universidade Oral Roberts, Estados Unidos, empresário, terapeuta, conferencista internacional, escritor de 20 livros ou mais até, Entre eles, Jamais Desista, da editora Vida, e Transformando Lágrimas em Vinho, da editora MK. Por que é importante citar a fonte? Você que está começando agora, você que é pastor, não é feio você citar a fonte, de onde você bebeu. Feio é você se apropriar daquilo que não é seu, para que as pessoas pensem algo de você que você não é. Então, hoje nós vamos usar essa fonte do pastor Silmar Coelho, E ele é doutor em teologia. Então eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que estou bebendo na mesma fonte do doutor Silmar. Eu teria vergonha de dizer, olha, isso aqui é fruto da minha cabeça, fruto das minhas ideias, sendo que não é. E quem me conhece sabe da minha capacidade. Então sabe que eu tenho capacidade de fazer ou sabe que eu não tenho capacidade de fazer. Então, sempre que possível, você, pastor, cita a fonte de onde você bebeu. Tá? É muito importante isso. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, e aí eu quero aumentar um pouquinho aqui a minha tela, só para você me ver um pouquinho melhor. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Você viu que eu grifei aqui 5 palavras? Pastores, coração, apacentar, conhecer e inteligência.
Então, são coisas inerentes aos pastores. Todo pastor precisa ser um homem conforme o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Eu preciso entender que eu sou pastor para pastorear. Eu sou pastor para fazer a diferença. Eu preciso pastorear com o meu coração, com as minhas atitudes, com os meus gestos, de todas as maneiras, de apacentar. Então, o que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo para Jeremias é que ele vai levantar uma geração de homens que serão pastores segundo o coração de Deus, que vão apacentar o povo conforme Deus assim o quer. E é importante que a gente tenha esse entendimento. Por que eu sou um pastor? Primeiro, a vocação para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. John Jovelt, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta dos ministérios. São algemas invisíveis. Ou seja, você tem todas as possibilidades. Você pode ter todas as portas diante de você. A porta da administração, a porta da psicologia, a porta da advocacia, você pode ser um funcionário público, você tem várias opções e várias possibilidades para a escolha. Mas você só anseia entrar pela porta do ministério. O meu pastor, o pastor Jonatas, ele costuma dizer, tem uma pregação dele, eu vou deixar o link aqui, que a pregação que eu assisto de vez em quando eu estou precisando aumentar mais a minha fé, eu assisto essa pregação do pastor Jonatas. Eu vou deixar o link aqui no YouTube, mas o tema dela é: as diferentes igrejas existem para Deus alcançar o maior número de pessoas. Esse é o tema. As diferentes igrejas existem para Deus alcançar o maior número de pessoas. E lá ele vai falar da vinda dele para Manaus. E é interessante porque ele vai dizer que ele trabalha na vida da esposa dele, da pastora Ana, por muitos anos, muitas vezes, dizendo do desejo de vir a Manaus e ela não queria vir a Manaus. E ele querendo vir e ela não queria vir. Até que um dia ele foi convidado pelo pastor da igreja aqui em Manaus para vir em Manaus desenvolver um trabalho. E ele achou que ele estava bem lá onde ele estava, né? Ele estava em São Cristóvão, na Assembleia de São Cristóvão, lá com o apóstolo Túlio. Ele achou que ele estava muito bem lá. E a esposa dele já quis vir e ele já estava relutando, né? E foi quando ele consultou o Senhor, porque o homem de Deus ele precisa consultar o Senhor. Então ele pergunta, né, para Deus se era da vontade de Deus vir. E Deus diz, venha, né, para ele vir para Manaus. E ele indaga ao Senhor, por que tantas vezes, durante tantos tempos, ele quis vir a Manaus e o Senhor não permitiu? Aí Deus responde para ele, porque hoje você tem algo a renunciar. Então isso é a vida de um pastor. A vida de um pastor é ter algo a renunciar. É quando você tem a opção de ser o melhor administrador, de ser o melhor gestor, de ser o melhor funcionário, melhor empresário, melhor patrão, ter a sua melhor carreira, mas você anseia entrar pela porta do ministério, que é uma porta que as algemas são prisões invisíveis, né? Paulo vai dizer isso. Então, ainda nessa introdução, Deus ele chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idade diferente para o ministério. Ele não chama todos, não somos todos iguais. Tem pastor aqui que é pedagogo, tem pastor que é analista, tem pastor que é empresário, tem pastor que tem faculdade, tem pastor que não tem faculdade, tem pastor que é moreno, é branco, tem pastor que é preto, tem pastor que é gordo, que é magro. Os pastores são pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Tem pastor na cidade, pastor no campo, pastor lá no beiradão do rio Amazonas, lá no final, na cabeça do cachorro, tem lá no Oiapoque, lá no extremo sul do país, lá no Chuí, lá no extremo norte, no extremo sul. Então os pastores estão em lugares diferentes e em idades diferentes. Tem pastores novos, pastores velhos, pastores que ficaram velhos, pastores que envelheceram, mas não ficaram velhos. São de todas as idades. Existe também que a gente precisa ter sempre em mente, que Jesus, Deus,
chamou Jeremias ainda no ventre da sua mãe. Ou seja, foi uma escolha de Deus. Ainda Jeremias, na barriga da mãe dele, vai dizer: eu te chamei, eu te amei, com amor eterno eu te amei. Deus chama Jeremias no ventre da mãe dele. Então o pastor precisa ter esse entendimento de que ele foi chamado, ele teve uma vocação, uma história, algo escrito para ele antes do seu nascimento. Isaías, por exemplo, Deus já chama Isaías no momento de crise. No momento em que um primo dele morre, um primo ou um tio dele, que é rei, que é o monarca, morre, e Isaías se sente ali, né, sem a sua base, sem a sua sustentação, e ele vai buscar o Senhor. Então, no momento de crise, Deus chama Isaías. Deus chamou Pedro depois de casado. Deus chamou Pedro, porque às vezes pode dizer assim: eu não vou me aventurar para o ministério. E você tem razão, querido. Ministério não é lugar de aventura. Não é lugar para aventureiro. Ministério é lugar para pessoas maduras. Então, Pedro foi chamado casado. Paulo foi chamado quando perseguia a igreja. Olha só as conclusões que o apóstolo Paulo chega. Paulo ele vai dizer: olha, eu sou um pecador. Depois ele vai se dizer: eu sou o maior dos pecadores. Aí ele chega à conclusão que ele é o principal dos pecadores. Então, Deus chama pessoas diferentes. Chamou Jeremias, chamou Isaías, chamou Pedro, chamou Paulo. Quem são essas pessoas? São pessoas que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. Alguns até, eles foram contemporâneos entre si. Jeremias com Isaías, Paulo com Pedro, mas em locais diferentes. Precisamos também ter em mente, né, que esse texto que nós vamos ler, o texto que Paulo, que nós lemos de Jeremias, fala de um apreço que Deus tem à igreja. Jeremias 3,15, né, eu vou até pegar aqui a minha Bíblia, né, tá aqui a Bíblia da liderança, tá feinha já, tá velhinha, mas essa Bíblia aqui é muito usada. Jeremias 3,15, eu quero ler aqui com você novamente, somente porque o texto fala, né, o texto em apreço, nos fala que Deus é quem dá pastores à igreja. Olha só, Jeremias 3,15. Deixa eu voltar aqui para a tela. 3,15. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quem é que dá o pastor? É Deus. É Deus que nos talha, é Deus que nos molda, é Deus que nos modela. Entender também, pastor, que pastor ele não é um voluntário, mas ele é um chamado. O teu trabalho não é um trabalho voluntário. Qual é a diferença de um trabalho voluntário para exercer um chamado? O trabalho voluntário você pode romper a qualquer momento. Um trabalho voluntário não tem relação de confiança. Um trabalho voluntário não tem relação de fidelidade. Um trabalho voluntário não tem relação de harmonia. Um trabalho voluntário não tem vínculo. Você pode romper quando você quiser. Então, o chamado pastoral, ele não é um chamado voluntário. Ele é um chamado, ele é uma vocação. E você se sente constrangido a fazer do teu chamado o melhor momento da tua vida, da tua história. Também, o seu ministério não é procurado, ele é recebido. Não é você que vai atrás do seu chamado, não é você que vai atrás do ministério. É o ministério que vem até você. Ele vai acontecer para ti naturalmente. Por exemplo, eu tenho 31 anos de fé. E com 11 anos de idade, há 30 anos, eu comecei a trabalhar com juventude, comecei a trabalhar com igreja, comecei a trabalhar com pessoas. Eu comecei a trabalhar, a desenvolver o meu ministério aos 11 anos de idade. E foi algo que foi fluindo de forma natural. Não foi algo que eu busquei, que eu procurei. Foi algo que foi acontecendo. E à medida que foi acontecendo, a responsabilidade foi chegando. Eu nunca esqueço uma vez que o meu pastor, o pastor Moisés Mota, chegou para mim e perguntou se eu queria... Isso eu já estava com 16, 17 anos de idade. Ele perguntou a mim: Nonato, você quer ser um pastor um dia? Eu disse: pastor, Deus sabe, né? Deus conhece todas as coisas, eu não sei. Ele disse: não, para com isso. Você quer ou não? Se você quer, vai em direção àquilo. O que eu fiz foi,
me especializar, buscar conhecimento. Mas não era algo que eu procurava, era algo que eu tinha anseio, mas eu recebi do Senhor. Também, a sua vocação não é terrena, é celestial. Não vem da terra, ela vem do céu. É algo que acontece no coração de Deus. Não é algo que do nada você vê uma pessoa bem-sucedida. Ah, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida igual esses grandes pastores. Não, a tua vocação ela é celestial. A sua vocação, a sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. Mais uma vez, quando eu sou da Convenção do Amazonas, eu sou da CEADAM. Quando nós vamos ativar a CEADAM, nós chegamos e ativamos sabendo que nós não vamos ter vantagens pessoais, nós não vamos ter vantagens humanas, mas o que nós vamos ter é cumprir o propósito divino. Eu não posso ser pastor para me promover, me autopromover ou me autoprojetar. Eu preciso ser pastor para entender o cumprimento da minha missão, o cumprimento daquilo que Deus quer que eu faça. Então, as 10 características de um pastor segundo o coração de Deus. Primeiro, desculpa, tá, gente? Está meio bagunçado, meio barulho assim, porque eu estou em casa, eu não tenho um ambiente só meu de estúdio, tá bom? Mas então, desconsidera os barulhos, meu filho está aqui embaixo, meu irmão está jogando bola ali com a bebê dele, e é normal. Isso é vida humana, vida normal, tá bom? Então vamos lá. A primeira característica é a auto-entrega. O pastor, ele precisa se entregar, se auto-doar. João 10:10 diz, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ou seja, ele se entrega, ele se doa, ele se lança, ele se joga de cabeça para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo como se age com pessoas, mesmo cheio de problemas e até fazendo oposição ao ministério, como foi o caso em Corinto. Em Corinto, Paulo enfrentou grande oposição ao seu pastorado. Mas Paulo ele vai nos ensinar como nós devemos agir. Olha só o que vai dizer aqui. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo tinha essa consciência, e é isso que o pastor tem que ter, ele tem que se entregar. De boa vontade se gastar, e de boa vontade se deixar gastar. Eu costumo dizer que ser pastor é ser bobo, né? É padecer no paraíso. E é isso que Paulo está dizendo, olha, eu vou me gastar, e eu vou deixar que eles me gastem, em prol das almas. Eu vou fazer, eu vou deixar acontecer. A segunda ferramenta, a segunda característica de um pastor, segundo o coração de Deus, é preocupação com a restauração de cada um individualmente. O que vos parece? Mateus 18, 12 a 14. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa ele no aprisco as 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celestial que pereçam só desses pequeninos. Então, algumas coisas aqui. Um homem tem 100 ovelhas, mas ele vai buscar a uma que se perde. Então, ele vai se sentir feliz porque ele se preocupa com uma pessoa. Ah, eu sou pastor de uma igreja que tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Mas se chegou no teu conhecimento que um se desviou, que um precisa de ajuda, que um precisa de ser acolhido, precisa ser orientado, nós, enquanto pastores, precisamos ir atrás desse um, resgatar esse um, salvar esse um, buscar esse um. A terceira característica é servo de todos. O pastor, segundo o coração de Deus, sempre há de se considerar um servo, dando toda a honra a Jesus Cristo. É isso aqui, é lavar os pés. Mateus 20:28 diz, bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos.
O próprio exemplo de Cristo. Eu vejo, nós vemos isso, você conhece, você é pastor, eu sou pastor. Nós vemos isso. Pastores que querem ser servidos, que querem buscar honra pessoal, honra para si. Queridos, se a tua igreja te honra, amém. Isso é uma deliberação, porque é a vontade da tua igreja te honrar. Mas se você exige essa honra, se você exige isso, é algo que você tem que reavaliar. Porque enquanto pastor, você precisa ser servo de todos. Ajudar a todos. Quarto é ser exemplo. O pastor, ele tem que ter essa característica. Ele não age como dominador sobre o rebanho. Antes, serve como exemplo. 1 Pedro, capítulo 5. Eu quero que você leia. Hoje não vai ter tempo aqui, mas eu vou fazer um vídeo somente sobre Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, ele vai dar uma orientação show de bola para quem quer ser pastor. O capítulo 5 inteiro de 1 Pedro é recomendação. Se você é pastor, eu te recomendo a ler 1 Pedro capítulo 5 inteiro e colocar em prática. Você vai ver o que você está acertando e aquilo que você está errando. Ele vai dizer, no versículo 3 do capítulo 5, nem como dominador dos que foram confiados, antes te torna modelo do rebanho. O pastor, ele é um exemplo, ele é um modelo, ele é um exemplo de oração, um exemplo de leitura, um exemplo de dedicação, um exemplo de amor, um exemplo de zelo, um exemplo de tato, um exemplo de cuidado. Ele tem que ser um modelo. Não cabe ao pastor aquela história, irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não cabe, gente. O pastor, a ovelha tem que olhar para o seu pastor e ver no seu pastor um modelo. Tem que olhar para o pastor e ver no seu pastor um exemplo. Não apenas alguém que poderia ser um estereótipo. Não. Ele tem que olhar no pastor e dizer, eu vou fazer igual ele está fazendo. Eu vou fazer igual o meu pastor faz. Então o pastor, ele tem que ser um exemplo. Não dominador. Não, dominador não. Mas um exemplo. A quinta característica desse pastor, já estamos na metade aqui, né? Do pastor segundo o coração de Deus, ele busca ao Senhor para saber a sua vontade. Jeremias 10, 21 diz, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscam o Senhor. Por isso não prosperam e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Olha o que acontece quando um pastor não busca o Senhor, ele se torna estúpido. Um pastor que não ouve mais a voz de Deus, que não ouve mais a voz do Senhor, que não busca Deus para seus alvos, seus desafios, as suas metas, ele se torna estúpido. A Bíblia diz, é a Bíblia que está dizendo isso em Jeremias 10, 21. O pastor se tornou um estúpido porque parou de buscar o Senhor. E quando ele para de buscar o Senhor, ele para de prosperar. Ele para de prosperar no ministério. Gente, de onde é que vai vir as maiores revelações de um pastor? As maiores pregações, as melhores sinapses, os melhores insights de um pastor? Ela vai vir durante a oração. Ela vai vir durante a busca ao Senhor, durante o momento de consagração. Nós temos aqui em Manaus a Santa Vocação, que o pastor Jonatas faz, que é o nosso devocional diário. Então, o pastor, ele precisa parar para ouvir a voz de Deus. Entender que a voz de Deus, ela precisa prevalecer na vida dele. Por mais que você tenha uma vontade, mas se Deus está te direcionando para algo, siga na direção que o Senhor está te mandando ir. Então, a quinta é buscar ao Senhor para saber a sua vontade. A sexta característica, ele não apacenta a si mesmo. O pastor, ele não apacenta a si mesmo. Ezequiel 34, 2 e 3 diz, assim diz o Senhor, Deus, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. O pastor, ele precisa apacentar a ovelha e não se aproveitar das ovelhas. E aqui tem um ai. Aqui tem essa palavrazinha aqui, ó, ai. Ai. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo.
Você que é pastor, entenda, você precisa de um pastor sobre a tua vida. Você precisa de um pastor sobre a tua... Eu mesmo, eu tenho alguns níveis de pastorados acima de mim. Eu sou um pastor gestor, mas eu tenho níveis acima de mim. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me coordena, eu tenho um coordenador. Eu preciso dar satisfação a um coordenador quando ele busca de mim. E mesmo que ele não busque, eu preciso passar a ele uma satisfação, porque eu preciso ser pastoreado também. Não é porque eu sou pastor que eu sou isento, eu sou o dono da verdade. Você, pastor, não é isento, você não é o dono da verdade. Você, pastor, é alguém que também precisa ser pastoreado. Você, pastor, também é alguém que precisa ser orientado. Então, eu tenho um coordenador. O meu coordenador, ele tem um supervisor, que também é meu supervisor, que também me orienta. E eu tenho um vice-presidente que está comigo, também me orientando, também me ensinando, também dando estudo, me mentoreando. E por fim eu tenho o meu pastor-presidente. E o meu pastor-presidente também tem o pastor, tem o pastor, que é o pastor da nossa convenção nacional, e nós temos as mesas das convenções. Então o pastor ele não pode ser pastor de si mesmo, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. O pastor ele vai acabar comendo. Ele vai acabar comendo a gordura da ovelha, vestindo da ovelha e degolando cevado, mas não vai apacentar a ovelha. Ele vai querer viver do sacrifício das suas ovelhas, mas não vai pastorear. Ele não vai visitar, não vai interagir, não vai sentir a dor de um pastor, não vai ficar atendendo no gabinete, não vai passar pelo... Ele não vai sofrer as dores do seu pastoreado. Então, ele se aproveita disso. Então é muito cuidado. A sexta ferramenta é algo assim extraordinário para que um pastor tenha. A sétima, ele apacenta as ovelhas. Ele apacenta as ovelhas. Deixa eu voltar aqui. Ezequiel 34:4. Não fortaleceis as fracas, nem curais as doentes. Não pondes curativo na que está ferida. Não trazes de volta desgarrada. E a ferida não buscais, porém dominais sobre ela com rigor e dureza. Olha só, um pastor que não fortalece quem está fraco, não cura quem está doente, não trata, não põe curativo nas feridas das ovelhas doentes, não vai atrás das ovelhas desgarradas, não busca quem está perdido, mas quer dominar, ele quer ser mão de ferro, ele quer exercer o poder e a autoridade dele. Gente, aqui está um modelo. Eu preciso apacentar. Eu costumo dizer isso, eu quero que você entenda isso hoje. Se de todo esse vídeo, de tudo que eu falei nesse vídeo, eu pudesse recortar esse pedaço para te dar, eu quero que você entenda. Eu vou falar da minha parte. Eu sou pastor, não é para ser melhor do que ninguém, não é para pisar em ninguém, não é para mandar em ninguém, não é para subjugar ninguém. Eu sou pastor e eu exerço meu pastorado da mesma maneira que eu trato meu filho de 3 anos. Eu olho para o meu filho que tem 3 anos de idade, eu olho para ele e eu olho com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de alguém que precisa ser cuidado. Eu não olho para o meu filho com aquele olhar dizendo assim, eu sou o pai dele, eu sou melhor que ele é inferior a mim, ele é um ser inferior, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou mais importante. Não. Você também não olha para o seu filho ou sua filha desta forma. Você olha para o seu filho e para sua filha com o olhar de alguém que precisa ser cuidado, tratado, ensinado, modelado, orientado. Você olha para sua filha, para o seu filho, como alguém que precisa desse cuidado. Não aqui, ó, como Ezequiel está falando. Então, o pastor ele apacenta as ovelhas, ele visita, ele não deixa os fracos, ele não deixa a ferida se recuperar sozinha. O pastor que apacenta as ovelhas, ele vai atrás, irmãos, ele vai atrás, aqui, ó, ele vai atrás dos que estão afastados. Muito, mesmo sendo ocupado, ele vai achar tempo. Mesmo sendo contador, mesmo sendo profissional liberal, mesmo sendo empreendedor, mesmo sendo funcionário público, não importa. Porque ele é pastor de todos. Ele não é pastor somente de algumas pessoas, ele é pastor de todos. Ele é pastor de toda a igreja, de que gosta dele e de quem não gosta.
De quem ama e de quem não ama, de quem ele gosta e de quem ele não gosta. Pastor, existe isso? Pastor não gostar de alguém? Claro que existe, gente. Oxe, pastor é ser humano. Mas o fato é que ele precisa gostar e amar a todos. Mas se não gosta, mas ele tem que entender que como pastor, ele é pastor de todos. Ele é pastor do que dizima, do que não dizima, do que contribui, do que não contribui. Ele é pastor de todos. Penúltimo, ele não exerce domínio sobre o rebanho. E eu coloquei essa figura aqui para dizer isso mesmo. Ele não exerce domínio. O pastor não pisa no rebanho, não pode pisar no rebanho. Ezequiel 34b. Porém, dominais sobre elas com rigor. E esquece que também é pastor das ovelhas, que lhe são contrárias. Sabe que não é dono, mas pastor de ovelhas de Cristo. Quem é o dono da igreja, gente? É Cristo. Não como dominadores. Paulo vai dizer isso, nós já lemos isso aqui agora. Eu preciso entender, eu preciso ter esse entendimento, que eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Um exemplo, uma historinha rápida, verídica, que aconteceu comigo em 2006. Não vou citar nomes, mas vou citar a história. Eu congregava na zona oeste de Manaus, na rua Santa Isabel, no São Jorge, na Vitória Régia. Fui morar na zona leste, no subúrbio. E foi um choque de realidade para mim chegar no subúrbio. Eu cheguei lá e vi coisas que eu não estava acostumado. E a gente foi tratando isso, né? Mas teve um passeio, na primeira semana que eu estava lá, eu era diácono na época, na primeira semana que eu estava lá, eu participei de um passeio, e o irmão que estava organizando lá o passeio, o diácono que estava organizando o passeio, ele era muito, como é que eu posso dizer? Ele era muito carrasco. E ele foi bruto com os irmãos, ele era mal educado, ele era grosso, sabe? Ele gritava com os irmãos, vai pra lá, sabe aqueles gritos assim feios. Eu disse, meu Deus, eu me escandalizei com aquilo. Eu nem ia no ônibus, eu ia no carro, eu ia de carro. Mas os irmãos que iam de ônibus lá, não, esse bilhete aqui é falso. O irmão dizia, não, é verdade. Não, esse passaporte aqui não é verdadeiro. Não sei. Sabe, gente do céu, e gritava e xingava os irmãos. Quando chegou no acampamento, lá no passeio, eu procurei esse irmão, né? Disse, irmão, vamos conversar um pouquinho, tu pode vir aqui. Ele já era bem mais velho que eu, mais experiente. E eu disse para ele, amigo, você é diácono da igreja, você é servo daquele povo. Nós somos servos dos irmãos. Não é para gritar dessa maneira. Porque quando nós queremos exercer domínio sobre a igreja de Cristo, quem defende a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Quem defende a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Ele é quem vai defender. Ele é quem vai defender a sua igreja. Então, meu querido, é você que ajuda dessa forma. No momento oportuno, pede perdão. Sabe? Chega lá para a igreja e pede perdão. Só que eu percebi que ele não recebeu bem a minha orientação. Ele falou bem assim, irmão Nonato, é porque você é novo aqui, você não conhece esse povo. Esse povo é tudo traíra, esse povo é tudo mau, é um povo perverso, é um povo que persegue Jesus, são pessoas corruptas, não são crentes verdadeiros. Aí eu disse assim, e você é um crente verdadeiro? Então seja verdadeiro, seja diferente. Porque senão, filho, quem vai acertar a conta contigo é o Senhor. Gente, isso foi no domingo. Segunda-feira de manhã, por volta de 11 horas, eu estava no meu trabalho, o telefone toca, dizendo que esse irmão que eu tinha conversado com ele sofreu um acidente de moto. Ele sofreu um acidente de moto. Ele ia para o trabalho e cochilou na moto e entrou debaixo de um caminhão. Sofreu um acidente de moto. E não morreu porque Deus é misericordioso. Quebrou bacia, quebrou perna, ficou hospitalizado. E eu fui no hospital visitá-lo, né? Eu fiquei até com um peso na consciência, porque eu conversei com ele, mas depois eu percebi que Deus é que faz a vontade dele. Então, meu pastor, meu querido que está me ouvindo agora, não exerça o domínio sobre o seu rebanho. Pastoreie com amor, pastoreie com atenção. E o penúltimo, perdão. Ele não quer ter primazia. Gente, eu peguei essa foto aqui para chocar mesmo, tá? Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, deixar bem pequena para você ver bem a foto.
Eu peguei foi para chocar mesmo. Esse aqui é um pastor que ele pisa nos irmãos aqui, ó. Tá pisando aqui. Eu vi recentemente uma pastora que ela queria que os pés dela fossem beijados. E quem beijasse o pé dela ia ser abençoado. O pastor ele não quer ter primazia. O que é primazia, querido? Primazia é querer ter prioridade. O pastor não pode querer ter prioridade. Ele tem que passar a prioridade. Eu, enquanto pastor de igreja, quando tem algum jantar, algum almoço, algo na minha igreja, por mais que os meus irmãos da minha igreja me tratam, gente, de maneira assim muito especial. Eu sou muito bem tratado. Eu sou um pastor muito feliz. Eu sou um pastor muito feliz porque a minha igreja cuida muito de mim. A minha igreja cuida bem de mim. E por mais que os irmãos da minha igreja, eles separem lá, pastor, está aqui a sua mesa. Ah, pastor, está aqui o seu prato. Olha, pastor, um refrigerante diferenciado. É natural que a igreja queira honrar, queira dar primazia ao pastor. O que não é natural é o pastor exigir essa prioridade, exigir essa primazia. Então, o pastor, ele não quer, por mais que ele receba, ele não quer ter a primazia, ele quer passar a preferência. Então, mesmo tendo esses carinhos, esse carinho da minha igreja, eu sempre sou o último a sentar na mesa. Eu sempre sou o último a comer a refeição. Eu sempre sou o último a pegar o refrigerante. Porque eu gosto de ver todo mundo alimentado, todo mundo sendo servido, todo mundo sendo minha prioridade. Eles são minha prioridade. Assim como eu posso ser a prioridade deles, eles são minha prioridade. Então, o que é primazia? A primazia é prioridade, preferência, anterioridade, antecedência, precedência, primado, principalidade, prioridade, privilégio, vantagem. O pastor ele não quer nada disso. Por mais que ele receba. Recebendo, meu pastor, receba de bom grado. Exigir, não faça isso. João, a epístola de João, versículo 9, vai dizer, terceira epístola de João, versículo 9, vai dizer: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quem gosta de exercer primazia, querida, tem medo de outro pastor. O pastor que quer ter primazia, porque ele tem medo que o outro pastor se destaque. Ele tem medo que outro pastor seja notório. Eu, muito pelo contrário, eu quero que todos os meus pastores se destaquem. Eu quero que todos os meus pastores cresçam. Eu quero que todos os meus pastores se projetem, tenham renome. Eu quero que todos fiquem famosos pelas suas qualidades. Eu prefiro dar prioridade a eles do que receber. Em Coríntios, 4, 5, 2 Coríntios, Paulo diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Ou seja, eu sou servo de Jesus, eu não sou obstinado pelo poder. Nós somos servos de Jesus, não somos obstinados pelo poder. Nós não vamos pregar nossas qualidades. Que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço... Esqueça o seu egocentrismo e comece a pregar Cristo, a pregar Jesus. Ele sim, Ele é o Senhor. E nós somos servos desse Senhor. Eu me assusto quando eu chego numa igreja, eu chego na pregação, que eu vejo um pastor prega, ele gasta 30 minutos falando de si, das suas obras, da sua produção, e poucos minutos falando de Cristo. Precisamos mudar isso. Por fim, queridos, a última característica, é o penúltimo slide. O pastor lhe dá acolhida. Ele acolhe. Ezequiel 34:6. As minhas ovelhas se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. O pastor ele precisa aprender a acolher, a dar acolhida, a receber na sua igreja as pessoas, independente da sua cor, da sua classe, do seu credo, independente da sua opção sexual. Eu já tive na minha igreja pessoas homossexuais que chegaram querendo congregar na minha igreja. Chegou lá, pastor, que linda a sua igreja, eu gostei da sua igreja, posso congregar aqui? Pode, meu filho.
E eu fui bem claro, dizendo a ele: olha, filho, aqui é lugar de confronto. Tu pode vir, eu nunca vou te ofender aqui, mas a Bíblia tem verdades que podem te machucar. E ele disse: não, pastor, se for a Bíblia, tudo bem. Então nós precisamos ter isso em mente. É dar acolhida. A pessoa já vem quebrada, gente. A pessoa vem frustrada, vem falida, vem derrotada. A pessoa já vem para o nosso meio, para o seio da igreja, já, eu vou usar uma expressão assim, já trincada. Aí vamos nós lá, em vez de reparar o trinco, a gente quebra mais ainda. Não, a gente tem que aprender a acolher, a dar acolhida para as pessoas. E por fim, o último slide, a conclusão. O ministério pastoral é um privilégio sem igual na vida de quem recebe, pois é exercido por pessoas chamadas por Deus, para que sejam na terra o seu representante diante do seu povo. Sua função é guiar os fiéis para o caminho da salvação eterna, ensinando-lhes a palavra de Deus, aconselhando, orientando, desenvolvendo pregações, visitas, enfim, oferecendo-lhes suporte físico, emocional e espiritual. Então eu, enquanto pastor, eu preciso ter essa conclusão na minha vida. Eu preciso entender que eu sou um privilegiado. O meu pastorado é um privilégio, não é um peso, não é um fardo, não é algo, ai, que horrível, que ruim. Não. O meu ministério é um privilégio. Eu sou um privilegiado. Eu recebi de Deus um chamado. Eu preciso exercer esse chamado com primazia, com prioridade. Eu preciso entender que a minha função principal é guiar, é orientar, é ensinar, é pregar, é aconselhar, é desenvolver. Gente, essa foi a minha aula de hoje e eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Deixa aí o seu like, curta, compartilhe com seus amigos, pastores. Eu vou deixar o link, os slides, o PowerPoint dessa palestra, tá? Aqui na descrição do vídeo. Só lembrando, gente, cita a fonte, tá? A fonte não sou eu, a fonte é o pastor Silmar. Mas cita a fonte, pega o apanhado que você recebeu aqui neste momento e coloca em prática. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tá? Eu vou deixar o link também do vídeo do pastor Jonatas aqui, tá? Para você quiser assistir lá. É um vídeo que de vez em quando eu vou lá, recorro, porque aumenta bastante a minha fé. Tá bom, querido? Então que Deus possa te abençoar em Jesus Cristo, que o amor de Deus seja sempre na sua vida e que você e eu, a cada dia, sejamos pastores melhores. Tá bom? Em nome de Jesus eu quero agradecer por você e pela sua participação. Tá? Até mais, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.